Olá, pessoal. Olá! Estamos aqui novamente, eu e meu amigo Luffy, e hoje nós vamos falar sobre plumas e paetês. Da onde que saiu a ideia desse vídeo? A novela passou da metade, né, Luffy? Então, antes, quando ela estava chegando na metade, a metade da novela, que capítulo que é? 96, 96. Quando ela estava próxima do capítulo 96, atualmente nós estamos gravando esse vídeo quando a novela está no capítulo 115. Então, quando ela havia passado do capítulo 90, eu pensei, vou convidar o Luffy para a gente comentar, fazer um balanço dessa primeira parte, dessa primeira metade da novela Plumas e Paetês. Isso mesmo. Eu convidei o Luffy aceitou, e aí o Luffy deu uma ideia ótima. Que tal a gente esperar um pouquinho mais para ver se a gente consegue perceber a entrada do Silvio de Abreu na novela? Porque, como todos sabem, o que aconteceu com Cassiano, Luffy? Cassiano teve um infarto, né? Uma coisa assim, muito maluca, né? Um infarto, uma coisa inusitada. E foi afastado, né? E teve que ter um substituto e o Silvio de Abreu entrou, né? Foi designado para continuar a novela até o final. Foi o que a história conta. Né? É o que a história conta. Então, o Silvio de Abreu, ele substituiu o Cassiano Gabus Mendes em Plumas e Paetês, deu continuidade e terminou a novela. Isso. Então, assim, a gente está esperando, ou a gente está nessa expectativa de ver, de sentir a diferença de texto entre Cassiano Gabus Mendes, na primeira parte de Plumas e Paetês, e Silvio de Abreu, então, na fase restante da novela. Para a gente ver se muda alguma coisa, porque o que a gente sabe de pesquisa da história é que a audiência subiu depois que o Silvio de Abreu entrou na novela, né? Mas, e tem uma coisa curiosa que é o seguinte, no caso dessa novela, a gente conseguiria, talvez, né, detectar os estilos, porque ambos escreviam sozinhos, né? Não tinha colaboração. Exato. Então, é novela de Cassiano Gabus Mendes, ele fazia sozinho. Depois, o Silvio escreveu sozinho também. Então, o que a gente quer saber, que a gente vai descobrir, é se o estilo do Silvio de Abreu já aparece alguma coisa ou não, mas a gente só vai saber isso mais pra frente, porque até agora ele não entrou oficialmente. Né? É muito cedo também pra gente, porque, tipo, eu imagino que não deva ser assim, a partir do momento que o Silvio de Abreu entrou, já é o estilo do Silvio. Não, não é isso. Tipo, no primeiro capítulo que ele entra, já tem torta na cara, não tem. Não é assim que funciona, né? Exatamente. Você sabe que não é assim que funciona, mesmo porque o estilo do Silvio de Abreu, na verdade, Luffy, ele só vai ganhar esse estilo, ou a gente só vai reconhecer esse estilo nas novelas seguintes. Exato. Né? Jogo da Vida, aí em Guerra dos Sexos ele já demarca todo o seu modo de escrever, de roteirizar a novela, né? Exato. Então talvez a gente nem sinta diferença nenhuma agora em Plumas e Paetês ainda, ou talvez sinta, é o que a gente está nessa expectativa. Porque ele entra para conduzir uma coisa que já estava avançada. Exato. Então ele não vai mudar a novela radicalmente. Não era nem dele, não eram personagens que ele criou, não foi uma trama que ele criou, Exato. ele apenas entrou para dar continuidade a uma história. Ponto. Agora, em relação às datas, a gente tem vários conflitos. A gente está aqui, até a gente fez uma pesquisa. Porque assim, fazer pesquisa, gente, olha, eu que tenho o site Telegramaturgia há mais de 20 anos, fazer pesquisa é uma coisa muito complicada. Mas é uma delícia. Não, é uma delícia, eu adoro fazer pesquisa. Eu também adoro quando me deparo com essas discrepâncias de pesquisa. É difícil, né? As fontes muitas vezes divergem. Então, tipo, em um lugar você encontra uma informação, em outro lugar aquela informação é dada com outro dado, outro tipo de informação. Aí você fica pensando, meu Deus, mas agora qual que é a correta, né? O que aconteceu de verdade? E nesse caso da entrada do Silvio de Abreu, meu Deus do céu, que novela. É difícil precisar. Por exemplo, o Silvio de Abreu, no livro Autores da Globo, ele afirma que ele entrou no 103. Exato. Mas a gente acha que não é o 103. Não é o 103, sabe por quê? Porque nós fizemos a contagem dos capítulos e, antes da gente falar do capítulo 103, vamos falar do dia em que o Cassiano Gabus Mendes teve o seu infarte. Para começar, as datas já divergem aí. Porque uma fonte, o Globo, diz que ele teve o infarte no dia 13 de janeiro de 1981. Uma terça-feira. Outra fonte, o jornal O Fluminense, diz que o Cassiano teve o seu infarte no dia 11 de janeiro, antes, ou seja, no domingo.
Então, Ele qual teve dos no dois? domingo, porque o dia seguinte era segunda-feira. E assim, amanhã é segunda-feira. Né? Mas enfim. Então, assim, qual que é a data agora? Né? A gente não sabe ao certo, porque Agora, as fontes divergem. Independente da... Agora, se ele teve um infarto no 11 ou 13, de qualquer forma, se o Silvio entrasse no capítulo 103, o 103 foi no dia 8. Então, como é que foi antes? Não foi pode ser. Ele entrou antes, o Cassiano falou assim, vou ter um infarto. Comece a escrever que eu vou ter infarto amanhã. Eu vou ter infarto. Eu marquei o infarto para depois de amanhã. Então você já começa a escrever. Então, Não, assim, gente. é estranho. É A estranho. gente acha que é o 113, que o Silvio de Abreu, ao dar entrevista para o livro Autores em 2006, 2007, ele confundiu. Em vez de falar 113, ele falou 103. Porque o Arthur da Távola, o colunista de TV famoso da época, escreveu que os primeiros capítulos escritos pelo Silvio foram ao ar por volta do dia 20 de janeiro, que foi o dia que foi o capítulo 114. Então a gente acha que o Silvio entra no 113. Tem uma outra questão também, Luffy, que é, se você for fazer a contagem dos dias dos capítulos de Plumas e Paetês, entre 31 de dezembro de 1980 e os primeiros dias de 1981, de janeiro, não houve exibição dos capítulos de Plumas e Paetês por causa do Mundialito de Futebol. O que era esse Mundialito de Futebol? Era um campeonato. Era um campeonato. Mundialito de Futebol. Olha exato. que nome interessante. Era um campeonato que tinha na época. Então, assim, não teve exibição da novela porque passou o jogo. Passou o jogo, Então, quer dizer, ainda por cima tem isso, né? Ainda por cima tem isso. Ou seja, a contagem não é numa sequência lógica, entendeu? Ela tem esses buracos, né? Agora, o Globo, de 5 de abril de 81, afirma uma coisa que a gente considera estapafúrdia, né? Que o Silvio tinha substituído o Cassiano no capítulo 138. Não, gente, que foi exibido em 21 de fevereiro. Foi exibido em 21 de fevereiro. Não pode, sabe? Porque o tempo entre o infarto e 21 de fevereiro é mais de um mês. Mais de um mês. Quer dizer, é pouco provável que a novela tivesse uma frente ampla de um mês. De capítulos. Uma frente de capítulos de Tão mais de um adiantada. mês. Tantos capítulos adiantados. É muito pouco provável. É muito pouco. Então, por isso que a gente acha... De novo, a gente acha de acordo com as pesquisas que a gente fez. Então, assim, conclusão disso tudo. Eu acho que o Arthur da Távola é quem estava correto. Exato. Que o Silvio de Abreu assumiu Plumas e Paetês por volta do capítulo 113 e 114. Se o Silvio entrou no 113 e 114, esses capítulos foram ao ar no dia 20 de janeiro, portanto, cerca de 10 dias após o infarto. Exato. Quer dizer, é o Faz tempo sentido. deles terem falado, alguém tem que substituir. O Silvio teve uma semana para ler os capítulos, que ele não conhecia a novela, e preparar alguma coisa para mandar para a produção. Exato. Até ele engrenar. Exato. Então, tudo indica que o Silvio entrou no 113. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo hoje, que está indo ao ar no 115, na reprise. Exato. Então a gente está considerando que a gente chegou no momento em que o Silvio entrou. Que o Silvio entrou. A gente está considerando que os capítulos que a gente está vendo no Viva nesse momento, hoje é dia 2 de junho. Estamos gravando esse vídeo no dia 2 de junho. Segunda-feira, 2 de junho, estamos aqui gravando. E o Viva já está exibindo capítulos escritos pelo Silvio de Abreu, dando continuidade à história. Ou seja, a novela está naquele ponto que a Luísa resolve chantagear a Marcela. É nesse ponto que está a novela. Ela já falou para Marcela que ela sabe do passado dela como dançarina de cabaré lá em Belo Horizonte, com o codinome Roseli, e ela tá desesperada, ela inclusive sumiu, né? A Marcela, né? Marcela sumiu. Então a gente tá nesse ponto da novela. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Então vamos analisar o que a gente viu até agora, a novela de Cassiano Gabus Mendes. Né? Exatamente. Você, a nossa geração, acho que quem nasceu entre 65 e 85, vamos dizer assim, que é o nosso caso, geração X, a gente foi criado vendo novela do Cassiano Gabus Mendes. A gente tem uma memória afetiva com o Cassiano, porque faz parte da nossa infância, adolescência. E eu lembro muito das novelas do Cassiano com muita simpatia na época, na infância. Eram novelas simpáticas, que todo mundo gostava, eram novelas queridas, né? E a gente ficou com essa memória gostosa. Só que aí aconteceu um fenômeno, que é o fenômeno da vida adulta, a amargura da vida adulta, talvez. Quando eu fui rever as novelas do Cassiano, já agora na fase atual, eu achei as novelas fracas. Por exemplo, eu comecei com Brega Chique, aquela vez do Viva. Naquela época eu não tinha Globoplay, então eu assistia o Brega Chique na hora que passava no Viva. Era pandemia, né? Foi o ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia. Sim.
E aí eu assisti Brega Chic na hora. E eu lembro que eu gostava muito da novela, ela começa bem, não sei o quê. Depois, na minha opinião, ela começa a degringolar e vai piorando até o final. E chega a ficar quase insuportável pra mim no final. Certo. Então eu fiquei um pouco frustrado com Brega Chic. Muito que bem. Aí depois eu fui assistir inteira Elas por Elas. Elas por Elas e Locomotivas. Eu assisti uma atrás da outra. Sim. Primeiro assisti Locomotivas, depois Elas por Elas, né? Primeira versão, claro. Inteiras no Globoplay. E aí as duas apresentaram pra mim a mesma estrutura de Brega Chic. Começa muito bem, muito legal, personagens interessantes, tudo muito Sim. atraente, sedutor e bonito, charmoso. Sim. E de repente fica girando em círculos. Você fala assim, ah, não aguento mais. Né? Então assim, a pior pra mim foi Elas por Elas. Foi a mais insuportável, eu não aguentava mais. Pra mim, Elas por Elas foi a melhor, mas aí tem toda essa questão de que eu sou apaixonado pela novela e tal. Mas eu também tive essa impressão, a mesma impressão que você. E aí, por causa disso, quando entrou Marrom Glacê no Globoplay, eu falei, ai não, essa eu não vou nem ver, porque eu não quero de novo passar pelo mesmo tipo de situação. E aí o que aconteceu? Entrou Plumas e Paetês no Viva. Eu falei assim, ai... Aí eu pensei, tá, vou ver o começo Tá. pra viver, né? Vamos ver o começo de Plumas e Paetês. E aí aconteceu um fenômeno que eu gostei da novela. Aí eu falei, ué... Essa eu tô gostando mais, assim, não tá acontecendo. Aí eu fui indo e tô indo bem, assim, é uma novela, acho que é uma novela simples, não tem nada demais, assim, nada do outro mundo. Não é uma novela que impressiona, que brilha, né? Mas é uma novela gostosa, com atores interessantes. Tem o charme do Cassiano, a moda, as roupas, os cabelos, principalmente as modelos, né? Todo aquele núcleo das modelos, eu adoro os cabelos, os adereços, né? Tem umas coisas bem legais de visual da época, que é gostoso. A trilha sonora é muito boa, tanto nacional como internacional, atores muito bons. Então, assim, é uma novela gostosa de ver, mas é descompromissada, claro. Exato. Não é uma novela do porte de outras novelas, mas é gostosa. Então, no caso de Plumas e Paetês, até agora, não aconteceu pra mim esse cansaço de eu falar assim, ai, pronto, não aguento mais. Então, assim, tá tudo bem até agora. Então, eu acho que eu sou um pouco mais... eu suporto um pouco mais o Cassiano Gabus Mendes que você. Você então. tem mais tolerância ao Cassiano. Eu tenho mais tolerância ao Cassiano. Porque eu suportei bem tanto Elas por Elas quanto Brega Chic. Tá. Eu gostava de acompanhar as duas novelas. Mas e Locomotivas? Agora, Locomotivas me deu uma canseira tão grande. Locomotivas e Anjo Mal. Anjo Mal eu não vi. Nossa, mãe do céu. E Marrom Glacê? E Marrom Glacê eu adorei. Você adorou? Eu adorei Marrom Glacê. Marrom Glacê eu achei assim, a narrativa de Marrom Glacê, eu achei que não cansa. Mas, não é uma novela cansativa. Mas será que Marrom Glacê não é porque você tem uma memória afetiva com ela? Porque foi Também. a primeira novela que você anotou não, tem tudo isso. quando criança, no caderninho? Tem tudo isso, mas assim... Brega Chic também era uma novela que eu gostava muito. Tá. Eu acho Marrom Glacê narrativamente muito melhor que Brega Chic, por exemplo. Tá. Agora, Elas por Elas eu não vou nem colocar nesse balaio, porque Elas por Elas é aqui, tá? Agora, só um detalhe que eu ia falar. Quando eu era criança, naquela coleção do Omo, um dos livrinhos que eu mais amava era o de Marrom Glacê. Que eu lia várias vezes, eu adorava aquele livrinho. Eu acho que você vai gostar desse de Marrom Glacê, viu? Então será que eu devo assistir? Então eu vou dar essa chance pro Cassiano. Você deve. Deixa pra ver depois que terminar Plumas e Paetês. Sim, claro, vou esperar acabar Plumas e Paetês. Exatamente. Na verdade, quando acabar Plumas e Paetês, eu vou dar um tempo, vou ver outras coisas, depois eu vejo Marrom Glacê, né, pra dar essa chance. Mas assim, quanto a Plumas e Paetês, eu preciso dizer que eu ainda prefiro Marrom Glacê, Elas por Elas e Brega Chic. Tá, pelo menos até agora. Porém, eu gosto muito de assistir a novela. Eu acho a novela muito agradável. É agradável. Eu não acho ela cansativa. Eu acho que ela tem momentos que ficam realmente cansativos, porque a trama muitas vezes não sai do lugar. Sim, né? é verdade. A trama não sai do lugar. Como as outras tramas dele. Mas como as outras tramas dele. Caso, mas assim, nesse caso eu sei, tem um charme, sabe? Um charme. Eu não sei se é o charme da época, que também é uma época que eu gosto de relembrar, 1980. Eu acho que tem um pouco disso. Tem esse apelo de memória afetiva que a gente acaba acaba pegando a gente de uma forma ou de outra. Então assim, não acho uma novela sensacional, não acho espetacular, não acho nada disso. Não vejo nenhuma grande interpretação. Tem os personagens que eu gosto mais do que outros, eu vou comentar daqui a pouco, mas assim, é uma novela que eu prefiro assistir sentado no sofá do que fazendo outras coisas que eu não vou prestar atenção, entendeu? Porque tem novelas que é assim, novelas que eu tipo, vou lavar a louça, vou ao banheiro,
Eu tô ouvindo a novela, Deixa é uma de rádio. radionovela, é uma radionovela. E, tipo, não tô prestando atenção, ela tá tocando, eu tô, né? Mas essa não, essa eu gosto de estar no sofá porque é um momento relax pra mim. Plumas e paetês eu vejo muito comendo, né? Na Nem cozinha, comendo. assim. Eu Eu como, não vejo nem vendo, é comendo. gostoso, me abre o apetite, principalmente quando eles vão comer em algum lugar, tem restaurantes, né? O Cassiano gostava dessa coisa da burguesia paulistana, né? É. Dos restaurantes. Aliás, é a Restaurantes. primeira novela dele em São Paulo, né? Dessas novelas. A primeira novela dele Que em São ele é Paulo. de São Paulo. Ele é de São Paulo. E aí, depois de fazer várias no Rio, Anjo Mal, Locomotivas Te Contei, Marrom Glacê, ele vem pra São Paulo. E aí Exato. fica E em aí São não Paulo. sai mais. É. Quer dizer, sai no Reino da Vilã, em que E Ressurgimos Champanhe também. que é no Ah, e Rio. Champanhe era no Rio, verdade. Agora o resto é tudo São Coitado. Paulo, inclusive é meu mal. É. Então ele fica muito São Paulo e é gostosa essa coisa de São Paulo, dos lugares. Por exemplo, muitos lugares da cidade, isso é outra coisa gostosa de ver em Plumas e Paetês, as cenas externas, Sim. os lugares verdadeiros, né, que ainda existem Mas alguns. não tem tanto, né, Luffy? Não Não tem tem tanto. tanta gravação externa. Mas tem Por algumas- exemplo, Elas por Elas que é bem mais. Tinha mais. Que é bem mais. Agora, Plumas e Paetês teve algumas coisas, teve Center 3, teve Shopping Guatemi. Outro dia teve uma que eu acho que é no Call Center, que é um outro lugar na Faria Lima, né, perto do Shopping Guatemi, que existe até hoje. E tem umas tomadas. Teve Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera já teve Não bastante. teve no Conjunto Nacional, não teve também? Não reparei. Não eu lembro reparou? bem do Shopping Guatemi, que é aquela rampa, A que foi o rampa, nos primeiros capítulos. É, a Dorinha e o Primeiro Zequinha semana. saindo do cinema. Isso. Que eles foram ver All That Isso. Jazz. E É. aí eles descem a rampa, aquilo é Shopping Guatemi. É, Parque Guatemi. Teve o Center 3, que Center foi 3, a a Nadir Nadir, esperando o E Jorginho. aí o pai dela chega. O pai dela chega. E teve o dia que a Lídia confronta o Ângelo com a Cláudia. Uma galeria aquilo. Aquilo eu acho que é o Call Center, que é uma espécie de galeria na Faria Lima também. Ah, é uma galeria Eu na acho que é o Faria Call Lima. Center, né? Que é pertinho do Shopping Guatemi. Tinha um cinema lá também. Eu vi aquilo como uma galeria e pensei, deve ter sido no Rio mesmo. Eles Não, nem é. tiveram o trabalho de vir a São Paulo para gravar numa galeria. Pode uma ser galeria também. X, Eu posso- uma galeria qualquer em São Paulo. Eu não tenho entendeu? certeza, mas eu acho que é Call Center aquilo, mas não tenho certeza. Enfim, mas é gostoso de ver. Agora, os personagens, por exemplo, o Cassiano tem uma coisa que é assim, ele tem às vezes um tipo de humor sutil, Tem. que eu é adoro, gostoso, que eu adoro. gosto, que tá nos Eu adoro, diálogos. tá nos diálogos. Agora, tem alguns personagens que ele força o humor que eu acho sem graça. Por exemplo, o seu Seu Chico, Chico, é. é insuportável. o seu Chico. Eu não acho o seu Chico insuportável. Eu acho o seu Chico muito parecido com o Mário Fofoca. Com o Mário Fofoca. Eu já acho que você. E já sei que você Ele não é um gosta. esboço do Mário Fofoca. Eu já sei que você não gosta do Mário Fofoca. É sem então, graça. Eu entendo. Parece que ele Mas fez o seu eu- Chico. Entre mentes, eu entendo. Que é um personagem. É igualzinho Mário Fofoca. As pessoas falam alguma coisa, fala A, ele entende B. E aí fica girando na Sim, cena e fala assim: ai, gente, não é engraçado. Agora, o que eu acho engraçado, às vezes alguns diálogos simples entre a Bianca e o Gino, que são coisas simples. São. Aí eles falam alguma coisa, eu rio. Eu falo assim: gente, olha o que ele É. falou. Outros A diálogos Zeni, Zeni com o marido. também. Também tem é umas situações engraçado. engraçadas. Alguns A Zeni diálogos. com a Nadir também. Zeni Quer com dizer, Nadir. o marido com a Nadir, É. o pai e a filha também tem uns diálogos muito Tem uns bons. diálogos porque a bons. Nadir é meio lenta, né? É. muito bom. Também gosto de uns diálogos dos pais da Lídia com a Lídia. Tem algumas coisas bem gostosinhas, Tem assim. o Jorge Luiz com a mãe. A Rebeca também é uma ótima personagem. A Rebeca. Agora, tem uma coisa que eu devo dizer. Nesse momento da novela, que a gente já passou da metade, tá começando a me incomodar duas coisas. O quê? É um certo machismo do Cassiano. Ah, não. Sempre. Você percebe? Sempre. Eu fico em dúvida se o Cassiano quer denunciar o machismo ou Não. se ele se diverte com esse machismo. Porque é revoltante. Por exemplo, o Jorginho, tudo dá certo pra ele. Ninguém vai bater nele, ninguém vai dar uma surra. Se fosse Manuel Carlos, Tá né? merecendo uma surra Porque faz tempo. o personagem que o Paulo Guarnieri faz muito bem, Sim. é revoltante o personagem, dá vontade de bater, matar Sim, ele. dá. E nada acontece com ele, ele domina tudo e todos ficam aos pés dele. É. Então, assim, me irrita o fato da Nadir e da Veroca rastejarem por Sim, ele. total. Eu acho isso fim da picada, É o já fim se da viu. picada, é o Né? fim da E elas não reagirem. E mesmo a Amanda rasteja pelo Renato. Sim. Todas as mulheres são subservientes aos homens. Isso é uma coisa muito As feia. três rastejando pelo idiota do Ângelo, Também. né? Sandra. Não, a Cláudia não. Sandra Ele que e rasteja Lídia. por ela. E o Ângelo rasteja pela Cláudia, a Cláudia faz ele de gato e sapato. Ok, até aí tudo bem. A Melina rastejando pelo Jorginho. Aliás, que casal mais sem sentido, né? Não faz sentido Então nenhum. assim, tipo,
eu sinto um pouco, me incomoda esse machismo, a maneira como o pai fala da Nadira, acaba com a Nossa, Nadira, eu falo assim, total. gente, que pai é esse? Que coisa Detona a horrível. Nadira. Então assim, isso me incomoda, quer dizer, é o tipo da coisa que hoje não seria mais possível, né? Não, Que a impossível. gente tá num momento que não tem, isso é inaceitável, né? É. Então as novelas do Cassiano tem um machismo, às vezes, que é assim, os homens se dão bem e as mulheres ficam rastejando. Então, às vezes, gente, mas que coisa horrível, né? Por exemplo, será que o Jorginho vai ter um troco ou não vai ter? Não sei. Não sei porque eu não lembro. Eu só sei que eles se casam. Opa, desculpa, tô dando spoiler. Eu não sei Mas se eu o não Silvio- sei. Não sei se vai ter troco. Não sei. Porque o Silvio de Abreu, por exemplo, em Guerra dos Sexos, a gente vê que o Silvio dá uma força para as mulheres. Não, mas é lógico. É Porque aí diferente. a trama da novela favorecia as mulheres. Exato. As mulheres é que eram... Então, as mulheres dão a volta por cima. E exato. no Plumas Paetês, não, as mulheres só levam Porque lambada. as mulheres estavam em desvantagem, né? Então, assim, Ok. é uma mas coisa- é uma outra abordagem. O Cassiano tem uma abordagem completamente diferente. Eu nunca vou me esquecer. Você deve lembrar que no TV Mulher tinha um quadro com a Xênia Bia. Lembro. Xênia e Você. É. Que a Xênia Bia fazia umas espécies de crônicas, Sim, né? sim. Era só ela olhando para a câmera e falando sobre um determinado, refletindo sobre um determinado assunto. Eu lembro, E eu não lembro, eu acho que foi na época de Champagne, que ela fez uma crítica Ao Cassiano. ao Cassiano. As personagens femininas, ela comparava as personagens femininas de Cassiano com as personagens femininas de Silvio de Abreu. Que maravilha! Teve Será isso. que não tem isso em algum lugar? Eu acho que foi na época de Guerra dos Sexos, porque Guerra dos Sexos teve um pedaço que Champagne pegou. Tava né? junto, Tava junto, a novela das 8 e a novela das 7. Exatamente. E aí ela fez comparações entre as personagens femininas do Silvio de Abreu em Guerra dos Sexos e as personagens femininas do Cassiano Gabus Mendes em E Champagne. claro que ela deu apoio pro Silvio. Lógico, Porque claro. ela era meio feminista. Porque ela era Xênia. totalmente feminista. Agora, o engraçado... Então é interessante ver que então, naquela época Sim. o Cassiano foi criticado. Lógico que não é uma foi. coisa só de agora. Não, que a não. gente... Não é nos uma olhos de visão hoje, de hoje, entendeu? É. Uma visão, já era uma visão da época. é uma né? visão da época. Então, Exato. assim, é um pouco revoltante esse machismo. Por exemplo, a Veroca, eu achava que a personagem da Veroca era uma personagem que botava pra quebrar. Não. E que ela ia incendiar a vida do Jorge Luiz. E ao contrário, ela fica rastejando por causa Ela dele. rasteja por causa Fala assim, dele. gente, cadê a força da Veroca? O empoderamento da Não Veroca? tem. Né? E, então, assim, me revolta um pouco isso. Aliás, todos os personagens são machistas. Acho que o único que não é machista é o Gino. Mesmo, e olha lá, né? No caso, ele é um cara. É um romântico. Ele é um romântico, então quer dizer, a Rebeca, não sei o quê. Claro, é porque ele tem uma paixão e ele respeita a Rebeca nessa É. paixão. Mas ele também não tem outras relações com mulheres a não ser com a irmã. Ele mora com a irmã. É. Então, mas a relação dele com a irmã é uma relação de respeito. Sim, Eu não, vejo nada de ele não errado. desrespeita. Por exemplo, a Nadine, É. ele tem uma relação Ele tem paternal, uma relação com a Nadine, paternal com a Nadine, ele quer ajudar. Então é um exato. personagem simpático, É. né? Agora, os outros, o John Herbert é um personagem Não, também. é um bobalhão, né? O Um parvo. Márcio também é revoltante, É, né? também é revoltante. Quase um vilão ali É. daquelas coisas. Então, assim, é meio revoltante algumas coisas, mas... Mas assim, mas sabe, você falando, citando isso, chamando atenção para esse fato, eu acho que é realmente a novela em que os personagens masculinos são mais machistas. Eu acho que, comparado em um certo grau, nem Brega Chique, nem Elas por Elas, nem Locomotivas, nem Anjo Mal e nem Marrom Glacê tem tanto machismo e misoginia quanto tem em Plumas e Paetês. E é curioso, porque no caso do Plumas e Paetês é o universo das modelos, né? Pois Quer dizer, é. as mulheres deveriam estar mais As em mulheres alta, deveriam comandar, né? Deveriam e não é o que comandar. acontece. Então é e, era, estranho, e, era, né? e era o ano de Malu Mulher, né? É. 1979, 80 era ano de Malu Mulher. E em Então, 80 começa a TV Mulher também. Em 80 começa a TV Mulher. Quer dizer- Então, o feminismo estava ali sendo debatido em plena TV Globo. E Cassiano, você tava defasado, amigo. Mas vamos falar então dos demais personagens, deixando um pouco Vamos. de lado esse tema. Gente, eu não suporto o Renato. Não suporto Ah! aquele personagem de José Wilker. Não vejo sentido. É um cara que não faz nada, é um cínico, é um debochado. O que é estranho no Renato é que ele é um personagem que demora pra entrar, parece que estão esperando o momento de botar ele na história. Mas esse Aí momento não ele chega entra, nunca. agora chegou, né? Ele Não, agora começou a ter chegou porque ele encontrou a Marcela. Ele encontrou a Marcela, mas e aí? Vai levar mais meia novela para desenvolver alguma coisa. Que personagem ruim, hein?
o José viu que merecia coisa melhor. Mas, inclusive, né? é curioso que ele tinha feito Anjo Mal do Cassiano, brigou, Que era um né? personagem ruim. E ele saiu, saiu brigado, aí ele volta pra Globo numa novela do Cassiano. Numa novela do Cassiano, que é Plumas e Paidês, porque ele ficou na geladeira há uns 4 anos, né? É, foi um período que ele fez muitos filmes, né? Se você for ver a carreira do Wilker nesse período, é bastante cinema, de 76 até 79, né? E aí ele volta numa novela do Cassiano num personagem super esquisito, né? Um personagem que não se define muito bem. O próprio Edgar também é um personagem muito machista, muito ruim, porque é um cara que engana as mulheres dele, né? Porque enganava a Cláudia, namorava a Cláudia, mas tinha um caso com a Luísa. Com a Luísa. E agora é apaixonado pela Marcela, mas esconde a Luísa. Por que não revela de uma vez? Mas se revelar não tem história, né? Mas eu gosto do Edgar, apesar de tudo eu simpatizo com o Edgar. Mais do que com o Renato. Não, mais com o Renato sim, em comparação com o Renato, porque o Renato é um bolha. E o Francis, que entrou, o Eduardo Conde? É muito engraçado esse personagem entrar assim do nada. Francis. Francis Enfim. não é nada, né? Ele, sei lá, eu não sei, não tem nem o que falar do Francis, porque... Você gosta do figurino? De Plumas e Paetês? Você sabe que é do Marco Aurélio, né? Sei. Ah, faltou falar uma coisa. Do quê? Eu acho que Plumas e Paetês, pra mim, é curioso o que eu vou falar. Talvez você vai dizer, não tem nada a ver, Luffy. Mas Não assim, tem nada a ver, Luffy. a novela me lembra um pouco Guerra dos Sexos. Não tem nada a ver, Luffy. Por algumas razões, deixa eu explicar. Primeiro, o figurino do Marco Aurélio, em Plumas e Paetês, depois ele fez Guerra dos Sexos. Já esboça algumas coisas meio surreais, assim, Sim. que não era tão dia a dia. Exatamente. Principalmente é figurino das isso mulheres. que eu ia falar. O Marco Aurélio, ele é conhecido por exagerar no figurino, né? Você Mas vê, eu gosto a disso. Viúva Porcina é Marco Aurélio. Sim. E não poderia ser outro. Não, mas ser ali a Marco Viúva Aurélio. Porcina é eu caricata. sei que a Viúva Porcina é caricata. Mas você percebe no figurino, principalmente das modelos... Gente, figurino de rua, figurino de andar em casa, figurino de estar lá na agência. É um figurino muito exagerado. Mas muito over. Então, mas é tudo legal over. de ver. Não, é pitoresco. É pitoresco. É muito pitoresco, mas é over. As mulheres não davam daquele jeito no dia a dia. Não entendeu? davam. E é isso que eu quis dizer, que o Guerra dos Sexos, o Silvio de Abreu conta que ele pediu pro Marco Aurélio, o figurino é esse mesmo, as mulheres de casaco de pele de raposa, chapéu, homem de gravata, não importa se as pessoas não usam, é pra ficar como se fosse um filme. Sim. Então é como se ele já estivesse esboçando isso sem saber em Plumas e Paetês. E o cenário tem algumas coisas parecidas Os cenários eu gosto. com Guerra dos Sexos. Por exemplo, a casa da Zeni e do Clóvis é a casa da Nieta. É a casa da Nieta. Igualzinho, a cozinha. E a casa da Rebeca, aquela parte da escadaria, é a casa da Charlot. É a casa da Charlot, Aí eles aproveitaram, desculpa, eles pegaram aquilo e fizeram uma coisa, mas é a mesma coisa. Inclusive em madeira, né? É a mesma escadaria. É a mesma Eles escadaria. só puxaram pro lado de lá pra fazer a biblioteca. Então, assim, tem coisas que me lembram Guerra dos Sexos. E, curiosamente, isso é coincidência, a novela Plumas e Paetês foi reprisada à tarde enquanto tava Guerra dos Sexos à noite, né? Então... E em Guerra dos Sexos tem a escadaria, aí você falou que do lado é a biblioteca. Em Plumas e Paetês tem a escadaria e do lado é aquela antessala onde tem aquele biombo japonês bonito. Exatamente. Aliás, uma coisa que me chamou já a atenção desde quando a novela começou foram exatamente os cenários. Sim. Os cenários dos ricos são muito bonitos. São muito bonitos. Tanto o cenário da Rebeca quanto o cenário da casa da Bruna. E os cenários dos apartamentos do prédio lá no Sumaré também são todos muito bonitos, muito bem decorados. Os cenários de Plumas e Paetês são lindos, né? Não, e o cenário, por exemplo, a casa do Ari Fontoni e da Cleide Blota, eu lembro que naquela época as salas eram exatamente assim, um monte de quadro. Um exagero de quadro, tudo né? daquele jeito. Eu lembro muito na infância das casas serem assim, os apartamentos da classe média terem esse look. Então realmente aquilo é muito real. O apartamento das modelos, a cozinha, as cozinhas eram exatamente assim, daquele jeito, com aqueles azulejos. Então assim, isso é muito realista da época, era o jeitão da época, né? Mas eu gosto. Então é por isso que mesmo que a novela é charmosa, ela tem esse visual ela que é uma atrai. novela bonita, Ela uma é novela bonita. agradável de assistir, faz bem para os olhos. Exato. O elenco é bonito, os atores são ótimos, Sim. apesar de muitos deles em personagens não tão bons, mas o elenco é ótimo, né? Porque José Wilker, Elizabeth Savala, Maria Cláudia, Mila Moreira, Eva Vilma, Paulo Goulart, Júlio Heber, Miriam Pérsia. Nossa! Existe uma preocupação, até hoje acho que existe, né? Na hora de escalar o elenco,
para que as pessoas que fazem os filhos se pareçam um pouco com os atores que fazem os pais. Sim. E em Plumas Parecidas a gente tem 2 exemplos de, pra mim, nada contra, mas são pessoas adotadas, né? Que é a Angelina Muniz, só pode ser filha adotiva do Mário Lago e da Mona de la Cia, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem como ser biológica. Não tem como ser filha E a deles. Nadir também. E a Nadir não tem como ser filha de Felipe Caroni E Heloísa Mafalda. E irmã de Mário Gomes e Maria Cláudia. Impossível. Impossível. Inclusive, São adotados. porque a Maria Cláudia e o Mário Gomes, eles convencem como irmãos. Mas a Solange Teodoro não tá funcionando ali. A atriz é boa, mas... São escalações estranhas, Escalações né? estranhas. No mínimo estranhas. Estranhas. Então, assim, é estranho. Porque, no geral, você pega alguém mais parecido... Por exemplo, Paulo Guarnieri, filho de Eva Vilma, tá super bom. Tá super né? bom. Tem um tipo meio loiro e tal, não sei o quê. John Herbert, pai de Elisângela, até o outro lá, o Heraldo Galvão, pode ser. Mas, assim... essas duas realmente são estranhas, assim, né? Sim. E aí, o que você acha da trilha? Eu acho a trilha nacional de Plumas Parecidas maravilhosa. Eu tenho o vinil dessa trilha, que é linda de morrer. Eu amo essa trilha. Agora, eu acho que a trilha é nacional, é internacional também, eu adoro as duas. Sim. Mas eu só tenho uma crítica, que é Qual? assim, as músicas tocaram meio ao Deus dará, né? Foi. Meio sem uma definição específica. Vamos lá, Nosso Estranho Amor tocou pouco pra Amanda e Renato. Tocou, mas tocou pouco. Nova Manhã tocou pouco. Meio geral, né? A viola, que seria do Renato. Tocou um pouquinho, mas também desistiram. O Nova Manhã era meio geral. É verdade. Tocava na cidade, assim. Quero era pra ser do Gino. Tocou um pouquinho. De Onde Vem De Onde Vem. É meio Veroca, né? Veroca, né? Não, Veroca sim, tocou. Tocou. Semente do Amor. Tocou muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. A Mesma Porta tocou em uma cena que eu prestei atenção, que era com a Dorinha, porque eu adoro essa música. Eu adoro essa música. Tocou a música inteira, era uma cena de fossa da Dorinha. Seria uma música ótima para a prima Dorinha, mas só tocou nessa cena. Preta Porter, ok. Meu amigo... Preta Porter porque também é a música da vinheta, né? Exato. Então... Meu Amigo Meu Herói, acho que tocava muito pouco. Pra Bianca eu escutei algumas vezes. Mas também pouco. Fracasso tocou bem pouco, ainda bem. Aroma tocou... É meio geral também. Meio geral. Ficou meio... Melô de Amor é o Lulu Santos. É o Lulu Santos, mas não tocou. Acho que nem tocou, né? Melô de Amor, não. Te Dei Demais... Essa tocou um pouco pra Marcela algumas vezes. Te Dei Demais era o tema de Marcela. E também tocou um pouco pra Cláudia, eu acho. Ou Edgar, é meio Marcela Edgar, não sei se Cláudia. E a música da abertura, né? Mas é uma trilha maravilhosa, excelente. Excelente. Só que ficou meio, assim, não ficou impregnada nos personagens. Ficou meio estranha. Foi meio assim, toca aí, né? Agora, essa aqui é o meu xodó. Essa aqui é o meu xodó. Maravilhosa. Eu amo essa trilha, é uma das trilhas que eu mais gosto. Quanta música boa num só disco, É hein? muito boa. E Quanta muito chique, música, né? Muito chique, muita música legal. Apesar que a Never Fall in Love eu acho chata. Que aparece o cara cantando. Aliás, que cena foi aquela? A impressão que dá é que obrigaram o cara a fazer. Ele tava com uma cara de má completamente vontade. assim. David Singerton cantou o tema que tá na novela, que é Never Fall in Love, na cena da festa na casa da Rebeca. Ele apareceu do nada. Olha, temos uma atração internacional, David Singerton. Ele vai lá e canta a música pela metade e ele fazendo uma cara de CU. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Né? Exatamente. O empresário mandou, então tá, exatamente. Né? Mas a música é boa, eu não gosto muito da música. Era tema do Ângelo e serve como uma luva pro Ângelo, né? Que se bem que agora o Ângelo está perdidamente apaixonado pela Cláudia. Então, I Never Fall in Love, não, I Do Fall in Love. Give Me the Night, Give Me the Night que é maravilhosa, um clássico dessa época. Shadow in the Sun, que também é... Não lembro dessa. Não lembro de Shadow in the Sun? Eu adoro Shadow in the Sun. A minha preferida é essa, Never Knew Love Like This Before. Que ainda não tocou. Eu ouvi, acho que nas cenas do próximo capítulo. Nas cenas talvez, é porque eu avanço. Mas é maravilhosa essa música. The Stranger só tocou instrumental. No Night So Long. No Night So Long, com a Dionne Warwick, que eu acho que tocou. Eu acho que eu já ouvi. Tocou. Modern Girl tocou. Modern Girl tocou. Toca às vezes pras modelos, uma coisa assim. O Modern Girl, inclusive, tocou num desfile recente. Aquele desfile que a Sura vem com um pincel. Isso. Lembra desse desfile? Que, na verdade, era um merchan da sandália. Das sandálias. Da eu acho que tocou nesse desfile. Blue Shot. Sure Shot. Sure Shot tocou, né? Nem sei qual é essa música. Magia tocou um pouquinho, porque a música italiana tema de Rebeca e Gino, né? Tocou pra Gino já. Good Night My Love toca pra Amanda e pro Renato. Tá.
Now's the Time toca bastante. Não, Nem sei qual é. É um tema geral, mas toca bastante. Son of Jamaica não tocou ainda, não lembro de ter tocado. Special Lady. Special Lady acho que tocou um pouquinho. Do Right. Do Right também toca. Essas daí eu já não lembro Que mais. que essa aqui acho que é de um brasileiro, né? Paul Davis. Eu preciso ouvir mais esse disco, Precisa. mas algumas músicas são maravilhosas. Você precisa ouvir Shadow in the Sun. Você conhece, Shadow in the conhece Sun. essa música é muito boa. Eu vou ouvir. E a capa, engraçado que na abertura não tem esses desenhos. Na capa tem, significa o quê? São desenhos da, como é que chama a artista? Sylvia Trenker, design gráfica, era mulher do Hans Donner na época. Ela foi responsável pelas vinhetas do carnaval na era pré-Valéria Valença. Começo dos anos 80, aquelas vinhetas, né, que entravam. De carnaval. Né? E também nas vinhetas do TV Mulher, eram todas nessa linha, né? Nesses traços, exatamente esse rosto com esses traços, aparecia sempre no TV Mulher. E é dela, quer dizer, dela e do Hans Donner, as carinhas do logotipo da novela Nina. Ah, é verdade. E a sucessora também. Da a sucessora também, eu acho que aquelas carinhas da sucessora não não as são... carinhas da sucessora não, são só fotos. Nina. São fotos. É Nina. É verdade. E o logotipo de locomotivas. Também é verdade. Enfim, uma artista maravilhosa. E aí essa capa belíssima. Exato. Especialmente para ser a capa da Liga Internacional. Do Plumas e Paetês. Mas enfim, então resumindo, Plumas e Paetês é uma novela gostosa, que tá valendo a pena. Não é... Então pra mim, até agora, eu não tô sentindo a frustração que eu sentia em Brag Chic, Elas por Elas Locomotivas, que chegou uma hora que eu falo assim, acaba, né? Porque eu quero terminar e não acaba nunca. Então Plumas e Paetês não aconteceu isso, apesar dessas coisas que a gente citou, né? O machismo e tal, né? E pra mim, é como eu falei, não é uma grande novela, mas também não chega a me irritar. Eu já assisti novela que fiquei irritado. Então, tipo, essas... Rasgado. Pecado Rasgado eu nem tentei. Agora, essas do Cassiano que eu falei me irritavam, apesar de eu sempre dizer, as novelas eram muito bonitas, charmosas, né? O charme do Cassiano vai de início ao fim. Sim. Né? O problema não é isso. Também, o texto é muito bom, tem um humor bom. Os atores são bons, os elencos são legais, então assim... Também são épocas que, né... que eu, pelo menos, gosto de relembrar, e você, eu sei que também gosta, então... Sim, tem essa coisa da época, e também porque, assim, às vezes a gente acaba comparando, sem perceber, com autores... Eu, por exemplo, faço isso, né? Os meus autores preferidos são Silvio de Abreu e Gilberto Braga, pelo menos o passado, né? E que tem muita ação, né? Esses dois autores... Acontece muita coisa. Sim. E no Cassiano não acontece. Não acontece. Fica meio que... Né, rodando em cima. Ele não é um autor de ação. De ação. Ele fica muito naquilo, parece que tá tomando um chá eternamente, assim, não tem um... Né? Então, assim, isso cansa um pouco. Agora, é um estilo, né? Um estilo que pra época funcionou muito, tanto que as novelas dele sempre foram sucesso, né? Isso, você quer falar mais alguma coisa, não? Eu acho que não. Então é isso, minha pessoal, gente. Muito obrigado. Obrigado, Nilson, pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo até o meu cafofo pra gente falar sobre Plumas e Paetês. Apontem o que vocês mais gostam, o que vocês não gostam. Se vocês concordam, se vocês discordam, se não vale xingar, tá tudo certo. E sigam um canal, também sigam um canal Naftaluf, né? Faça o meu canal, se inscrevam no Luf Naftaluf, toquem o sininho, sei lá o quê. Mas independente do sininho, entre no canal toda semana. Porque tem gente que põe o sininho e não recebe. Tem gente que fala assim, mas eu não estou recebendo os avisos. Eu falo, então entra no site, no canal toda semana. É isso, pessoal. Até a próxima. Até. Um abraço. Tchau, tchau.